Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quarta-feira de Vasco e Puerto Cabello, lá na Venezuela, tá? Óbvio, a gente vai falar bastante sobre esse jogo muito difícil, jogo complicado, jogo que o Vasco tem que ganhar e eu vou trazer aqui o motivo, tá? Porque ontem tivemos jogo da Sul-Americana e a gente vai comentar sobre isso porque agora força o Vasco de qualquer jeito a vencer hoje. Se perder, vai se complicar. E a gente vai falar bastante sobre isso, vamos falar também sobre resposta a Evangelos Marinakis. O Vasco deu uma resposta ao grego ontem, hein? E vamos falar também sobre Brian Rodrigues. A imprensa mexicana falou. O quê? A gente vai trazer aqui tudo para você em primeira mão. Então antes eu peço para você deixar o joinha para dar aquela moral. Se você ainda não é inscrito, ó, o botãozinho aqui embaixo. Inscrito ali, inscreva-se, beleza? Corre aqui, seja inscrito do canal e não perca todas as novidades todos os dias, amanhã à tarde e live à noite. Não esqueça de clicar no sininho de notificações, hein? Porque todas as vezes que a gente entrar ao vivo, você participa com a gente aqui direto, beleza? Então é isso, contando com o seu joinha hoje para trazer sorte para o Vasco. Eu peço para você sempre correr aqui, ó, no primeiro comentário fixado, porque no primeiro comentário fixado que você compra essas camisas do Vasco Retrô. Exatamente. Tem aquela que tem a ACE, tem a que tem a SBT, enfim. pesodesporte.com.br. Corre aqui embaixo, clique no link e garanta a sua. É a sua chance, beleza? Bom, sem mais delongas, como temos muitos assuntos aqui, tem o Vasco campeão do Sub-17 da Copa do Brasil, tem muita informação. A gente vai soltar a vinheta. Enquanto a vinheta passa, você corre aqui embaixo rapidinho, clica no joinha e é isso. Solta a vinheta, bora pro vídeo? Puerto Cabello e Vasco se enfrentam hoje na Venezuela em jogo importantíssimo. O Vasco é obrigado hoje a vencer. Obrigado, e eu vou falar um negócio pra vocês, hein? Decide na Argentina contra o Lanús a primeira colocação do grupo. Senão, vai pegar ali a repescagem, vai pegar time que vem da Libertadores. Olha só, a coisa pode ficar complicada. E claro, vamos falar bastante sobre esse assunto, porque o jogo hoje é muito importante. Jogo aí que pode, né, decretar, quem sabe, aí uma luta isolada pela liderança. O Vasco vencendo o Puerto Cabello, empata em número de pontos com o Lanús e pode chegar próximo aí, quem sabe, aí da classificação, disputando na Argentina, hein? O Lanús agora pegou uma vida mais tranquila, porque joga 2 jogos em casa. A gente vai falar bastante sobre esses assuntos. Olha só, preste atenção que eu vou falar aqui para vocês. Resposta ao grego Evangelos Marinakis. Exatamente isso que aconteceu. Ontem o Vasco mandou o papo reto, o papum na cara do grego. O Vasco ontem foi campeão da Copa do Brasil Sub-17 e esfrega na cara do Evangelos Marinakis a melhor base do Brasil. É isso mesmo, sem mais delongas. No Sub-20 atropelou o São Paulo em São Januário e agora campeão da Copa do Brasil Sub-17. É na base do São Paulo mesmo, Evangelos Marinakis, que você pretende gastar dinheiro exatamente naquela base? Não, peraí. Pode parar, irmão. A maior e a melhor base hoje do Brasil está no Vasco da Gama. E eu vou falar um negócio para vocês, hein? Essa final da Copa do Brasil Sub-17 poderia ter sido Vasco e São Paulo. É porque o São Paulo não passou pelo Bahia. Senão seria Vasco e São Paulo. E a resposta ao Marinakis seria ainda mais, vamos dizer assim, enfatizada, né? Então tá aí, Evangelos Marinakis observando de pertinho a melhor base do Brasil. Será que é no São Paulo mesmo que o senhor fará investimentos? Será mesmo que é no São Paulo? Acho que a resposta já foi dada, né? Eu acho que a resposta que o Vasco tinha que dar já foi dada. E a gente observa mais uma vez, né, o Vasco campeão ali na base, mais uma vez surrando, né, ali diante de um assunto de, campeão invicto Vasco. O Vasco não perdeu no Sub-17. Tá aí, Evangelos Marinakis, a verdadeira base no Brasil. Enfim, qual é a sua opinião? Você que está aí do outro lado, vai lá nos comentários que a gente precisa falar sobre isso, que é muito importante, né? A gente enfatizar os garotos ontem que venceram, né, nos pênaltis, jogo 2-2, o Vasco com 1 a menos ali no finalzinho do primeiro tempo, ali teve o zagueiro expulso, né? E a gente conseguiu percorrer até o segundo gol ali do Bahia de empate.
Aí o jogador do Bahia foi lá provocar os torcedores do Vasco, acabou também recebendo o segundo cartão, sendo expulso. E aí o Vasco volta pro jogo, tá? Grandes surpresas no Sub-17, tá? Tem grandes jogadores ali, jogadores que a gente observa que podem evoluir. Bom, olha só, informação importante vinda lá do México, né? Segundo a imprensa mexicana, o Vasco estaria disponibilizando 4 milhões de dólares para avançar numa proposta a Brian Rodrigues, jogador do América do México. Olha só, mas antes vamos falar aqui o seguinte: o Vasco já tentou a contratação do jogador e o clube mexicano pediu algo muito maior, mais do que o dobro desse valor naquela ocasião. O Brian Rodrigues é um jogador de seleção, um jogador que está sempre atuando ali nessas convocações ali da seleção uruguaia, né? Tem um fator muito importante na equipe do América do México, é titular absoluto, vem decidindo jogos. O Brian Rodrigues é um jogador muito importante lá no México, então eu acho muito difícil tirar o Brian Rodrigues lá do América. Mas a informação ali da imprensa mexicana é que o Vasco sim está inclinado a fazer uma proposta ao jogador que pode aí, quem sabe, né, se transferir para o Vasco no meio da temporada. Bom, vamos ver, o futebol mexicano é muito competitivo financeiramente, tá? Essa bolha que nós estamos estourando aqui no Brasil, de salários milionários, de questões de grandes contratações, lá no México já estourou há um tempo, tá? Lá a situação de grana não é o problema, então teremos aí, caso realmente o Vasco queira o jogador, dificuldades para contratar. Não vai ser tão fácil assim como todo mundo está falando, não. Vai ser difícil, vai ter que chegar lá com muita grana. O Vasco está com uma situação financeira muito complicada, né? E a gente vai estar aí observando que se realmente o Vasco está disposto a pagar 4 milhões de dólares, na minha opinião, tá? O América do México não aceita. Essa é a minha opinião. Brian Rodrigues é muito jovem e ainda percorre a seleção uruguaia. Eu vou aí tentar ser otimista no caso do Brian Rodrigues, em caso que o Vasco aumente essa oferta, porque é difícil, por esses valores, contratar um jogador do calibre de Brian Rodrigues. E você contrataria o Brian Rodrigues? Vai lá nos comentários deixar a sua opinião. Bom, olha só, hein? Ontem o Lanús venceu o Melgar e eu vou falar para você em como que o Vasco não conseguiu vencer a equipe do Melgar lá em Arequipa, no Peru. O Lanús nem fez força, porque tem uma decisão agora lá na Argentina contra o Boca e acabou desacelerando o jogo, querendo que o jogo acabasse e foi lá naturalmente, sem fazer força, fez um gol e segurou o jogo até o final. E o Lanús dispara na liderança com 3 pontos a mais ao Vasco, que é o segundo colocado que enfrenta hoje o Puerto Cabello. O Vasco vai ter uma missão hoje daquelas, tem que ganhar, tem que vencer e depois vai à Argentina enfrentar o Lanús em La Fortaleza. É isso mesmo, vai decidir ali a liderança contra o Lanús lá na Argentina, em decisão, caso o Vasco vença hoje, tá? Tô falando isso em caso de vitória, não tem nada confirmado ainda que o Vasco vai conseguir empatar em número de pontos ali com o Lanús hoje contra o Puerto Cabello. É óbvio que a gente observando a qualidade técnica do Puerto Cabello, não dá para não colocar a vitória do Vasco hoje, tá? Não tem condição. O Vasco tem tudo para vencer, mas não dá para confiar 100% também no Vasco, porque o Vasco conseguiu empatar com a fraquíssima equipe do Melgar, que foi derrotada ontem para o Lanús. Eu assisti o jogo, eu vou falar para você, hein? Não sei como que o Vasco levou 3 gols do Melgar. É brincadeira, é bizarro. E o Vasco deve vir a campo com o Léo Jardim no gol, deve ter ali o Paulo Henrique na lateral direita, o João Vitor e o Luiz Gustavo na zaga e o Lucas Piton na lateral esquerda. Hugo Moura e Tietê devem fazer ali a dupla de volantes, mas o Matheus Carvalho também treina para fazer essa contenção um pouco mais pesada na marcação. Porém, é o Puerto Cabello, né, Felipe? Dá para botar um volante que saia jogando ali. Felipe Coutinho, meia mais ofensivo, Nuno Moreira, Ryan e Pablo Verrete. Esse deve ser o Vasco que vai enfrentar logo mais o Puerto Cabello lá na Venezuela. E a gente está de olho, daqui a pouquinho estou voltando com mais informações, hein? Lembrando, você quer comprar sua camisa do Vasco, bezutesport.com.br. O link está no primeiro comentário fixado. Você não perde nada e garante a sua camisa do Vasco. Lembrando que se você comprar 2, assistiu esse vídeo, leva 3. Só clicando através daquele link aqui, ó. Tá aqui no primeiro comentário fixado e também tá lá nos stories do meu Instagram, @Lineker_Vasco. Corre lá, não perca essa oportunidade. Fechou? Bom, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com muito mais informações. Você aí do outro lado não perde nada. Deixa o like para dar aquela moral que a gente volta sempre aqui para falar muito sobre Vasco, trazer notícias importantes sobre o clube. Beleza? Um forte abraço, saudações vascaínas.